Você já acordou no meio da madrugada com o coração acelerado e a sensação de que algo estava errado, mesmo sem saber o quê? O mundo está em silêncio, mas dentro de você tudo grita. A ansiedade não chega como um trovão, ela se infiltra como um sussurro. Rouba seu sono, seu ar, sua paz. E de repente, o travesseiro vira campo de batalha, a cama vira prisão e o que era descanso vira tortura. Ninguém te ensinou que esse horário, entre 3 e 4 da manhã, não é apenas biológico, é espiritual. Essa é a hora em que os véus do mundo se tornam mais finos e sua alma mais exposta. É quando os medos tomam forma e os pensamentos repetitivos viram correntes. Você sente que algo te observa, que algo te persegue, mas ninguém fala sobre isso. A ciência chama de insônia, a psicologia de ansiedade, mas no fundo você sabe. É mais profundo do que um nome técnico. É a alma pedindo socorro. É o espírito clamando por proteção. E se eu te dissesse que existe um código antigo, esquecido por muitos, escondido num texto que poucos leem com os olhos certos? Um código que não apenas alivia, transforma. Não estamos falando de técnicas de respiração ou frases prontas de motivação. Estamos falando de uma tecnologia espiritual esquecida, que pode ser ativada com fé, presença e decisão. Algo que atua no mais íntimo do seu ser, curando o que o mundo moderno ainda não sabe nomear. Hoje você vai descobrir que o Salmo 3 não é só uma oração, é um escudo energético, uma senha vibracional que te reconecta com sua fortaleza interior. E ao longo desse vídeo, você não vai apenas ouvir palavras, você vai sentir códigos sendo ativados dentro de você. Porque a sua alma não quer explicações, ela quer libertação. Enquanto o mundo dorme, você trava uma batalha que ninguém vê. Seus olhos estão fechados, mas sua mente está aberta demais, bombardeada por lembranças, cobranças e medos que surgem como fantasmas. O medo de fracassar, o medo de ser julgado, o medo de ser esquecido. Eles se revezam na madrugada, como soldados invisíveis marchando pelo seu peito. E a cada batida do coração, o silêncio parece gritar mais alto. A ansiedade noturna não é uma fraqueza, é um pedido de ajuda disfarçado. Seu corpo quer descansar, mas sua alma está em alerta. Você tenta respirar fundo, se virar na cama, pensar em outra coisa. Mas os pensamentos desgovernados te puxam de volta para aquele mesmo lugar escuro, onde o amanhã parece uma ameaça e o passado uma prisão. Quantas vezes você já passou por isso sem saber o que fazer? O que quase ninguém te contou é que lutar contra esses pensamentos não funciona, porque não é sobre brigar com eles, é sobre transcendê-los. E para isso você precisa acessar uma nova frequência, um novo ponto de vista. É aí que entra o Salmo 3. Não como um texto religioso, mas como um portal vibracional, uma resposta milenar para um problema moderno. Ele te lembra que a solução não está em fugir da ansiedade, mas em mudar a forma como você a enxerga. Imagine se, em vez de correr dos seus medos, você os olhasse com firmeza e dissesse: eu sei que você está aqui, mas eu não sou mais sua morada. O Salmo 3 começa exatamente assim, reconhecendo os inimigos, mas sem se entregar a eles. Porque o verdadeiro poder não é não ter medo, é não ser controlado por ele. O Salmo 3 não começa com um pedido de socorro, ele começa com um ato de consciência espiritual. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. Essa frase não é desespero, é clareza, é o primeiro passo da libertação. Reconhecer a guerra sem se render a ela. Muitos tentam ignorar o caos interno, fingir que está tudo bem. Mas a verdadeira cura começa quando você dá nome à sombra, quando você decide parar de fugir e se posicionar. Logo em seguida, o salmista muda de tom. Tu és o meu escudo. Aqui acontece a reviravolta vibracional.
não é mais o medo que governa, é a confiança. É a presença de algo invisível, mas palpável. Um campo protetor que não precisa ser visto para ser real. Porque, como diz Joe Dispenza, o corpo não sabe a diferença entre o que é sentido intensamente e o que é vivido. Quando você declara que está protegido, seu corpo começa a se comportar como alguém que realmente está. Essa é a chave. Assumir a identidade antes da evidência. A fé não é um pensamento positivo, é um estado energético que você decide habitar. A ansiedade quer que você se sinta sozinho, vulnerável, à mercê dos ventos. Mas o Salmo 3 te oferece outro lugar, um abrigo invisível, um pacto com o céu. Não para te tirar da luta, mas para te fazer atravessar o campo de batalha com a cabeça erguida. Se esse conteúdo já falou com sua alma até aqui, inscreva-se no canal agora e deixe nos comentários uma frase que te representa hoje. Pode ser, eu sou protegido, eu sou sustentado, ou a que mais vibrar com seu coração. Sua interação ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam de amparo durante a noite escura da alma. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Essa frase parece simples, mas carrega uma tecnologia espiritual profunda. Deitar é mais do que descansar o corpo, é um ato de rendição. Dormir em meio ao caos é um grito silencioso de confiança. É declarar, mesmo sem controlar o que está lá fora, eu confio no que me sustenta por dentro. E isso não é fraqueza, é coragem espiritual em sua forma mais pura. O sono profundo é o momento em que o subconsciente está mais aberto. Bruce Lipton, cientista da biologia celular, afirma que tudo que você pensa, sente e diz antes de dormir é absorvido diretamente pela mente subconsciente. E é por isso que as madrugadas são tão críticas. Se você dorme com medo, o medo se multiplica. Mas se você adormece com fé, ela se enraiza no mais íntimo do seu ser e te transforma de dentro para fora. O salmista dormiu enquanto os inimigos ainda estavam ao redor. Ele não esperou a ameaça passar para descansar. Ele descansou antes e por isso foi sustentado. Isso é neurociência espiritual. Seu corpo escuta a alma. Sua respiração muda quando a confiança se instala. Sua frequência se altera quando você decide, eu não sou o medo, eu sou aquele que repousa em meio à tormenta. Isso não é autoajuda, é autoconhecimento sagrado. Por isso, hoje à noite, ao se deitar, não diga, espero conseguir dormir. Diga, eu sou sustentado. Faça do seu travesseiro um altar, da sua respiração uma oração. E durma, não como alguém que escapa da dor, mas como quem já atravessou a tempestade por dentro. Ansiedade é foco distorcido. É sua mente criando catástrofes com base em fragmentos de medo. É como se ela pegasse uma dúvida pequena e com atenção constante a transformasse em um monstro. Joe Dispenza diz que o cérebro só consegue focar intensamente em uma coisa por vez. E isso significa que você tem poder. O poder de escolher o que alimentar. Ansiedade se alimenta da sua atenção. A cura começa quando você decide redirecionar. O Salmo 3 ensina exatamente isso. Reconhecer o inimigo, mas mudar o foco. Em vez de repetir, está tudo dando errado, declare, tu és o meu escudo. Parece simples, mas essa mudança de narrativa ativa um novo circuito neural. Você para de gravar o medo no seu corpo e começa a ensinar uma nova resposta. Fé em vez de pânico, segurança em vez de agitação, rendição em vez de controle. Quantas vezes você tentou lutar contra os pensamentos ruins? Tentou calar a ansiedade com distrações, vídeos, até medicamentos? Mas o que ninguém te contou é que o verdadeiro antídoto não é o barulho, é a presença. Quando você para, respira, e afirma uma verdade mais profunda, o campo muda. Você não precisa vencer o medo no grito, precisa apenas não alimentá-lo mais.
Então, da próxima vez que a madrugada te visitar com pensamentos desgovernados, mude o foco. Sente-se, respire e diga em voz baixa: eu redireciono minha atenção para o escudo que me protege. Você não está tentando fugir da ansiedade. Está apenas reeducando sua alma para onde olhar. A maioria das pessoas visualiza o que quer alcançar, mas poucas têm coragem de visualizar quem seriam com aquilo já realizado. E isso faz toda a diferença, porque o seu subconsciente não responde a desejos vagos. Ele responde a imagens vivas com emoção intensa. Quando você se vê em paz, já protegido, já curado, seu corpo começa a obedecer a essa imagem como se ela fosse real. Isso não é fantasia, é neurociência aplicada à fé. Imagine-se agora deitado em paz, o quarto silencioso, o corpo leve, a respiração profunda. Agora imagine uma luz suave envolvendo você. Não uma luz mística, mas o símbolo do cuidado divino. Essa luz não resolve todos os problemas, mas te envolve de forma que os problemas não te definem mais. Você passa a habitar outra frequência, e é essa frequência que altera tudo, da forma como você pensa, à forma como você dorme. Visualizar não é sonhar acordado, é reprogramar a sua reação ao caos. Você não precisa imaginar que tudo está perfeito. Basta imaginar que mesmo no imperfeito, você está firme. Isso cria uma nova resposta automática. Da próxima vez que a ansiedade vier, seu corpo já terá memórias de paz armazenadas. E paz, quando praticada, vira estado natural. Esse é o poder de uma prática noturna. Você planta uma imagem emocional antes de dormir, e ela floresce no escuro. Porque mesmo na escuridão, a semente sabe o caminho da luz, e sua alma também. Quando você lê o Salmo 3 como se fosse apenas um texto religioso, ele toca a mente, mas quando você lê como se fosse um código escrito diretamente para a sua alma, ele toca o espírito. Cada frase, cada verbo, cada imagem carregam frequências que não explicam, reconfiguram. Não é sobre entender com a razão, é sobre permitir que a vibração das palavras desça da cabeça para o peito e dali se espalhe pelo corpo. Veja esta linha: tu és o que exalta a minha cabeça. O salmista não está tentando escapar da ansiedade. Ele está reposicionando sua identidade espiritual. Mesmo rodeado de ameaças, ele escolhe olhar para cima. Ele declara: eu não serei rebaixado pela sombra. E isso é mais do que poesia, é postura vibracional. Quando você afirma isso com presença, você envia ao seu sistema nervoso o comando: eu estou em pé, eu estou coberto, eu sou maior do que o medo que me rodeia. Essa é a postura que precisamos ativar na madrugada, não para brigar com os pensamentos, mas para substituí-los. Você não cala o medo discutindo com ele. Você eleva sua frequência até que ele não te alcance mais. Isso é praticável. Isso é real. E o Salmo 3 é a chave, o mapa, o código. Se esse vídeo já acendeu alguma luz dentro de você, inscreva-se no canal agora mesmo e deixe um comentário com a frase que mais tocou sua alma. Pode ser "eu sou escudo". Cada comentário ajuda esse campo espiritual a crescer e alcançar mais almas em silêncio durante a noite. A ansiedade costuma ser tratada como um inimigo a ser vencido, mas e se ela for, na verdade, uma bússola desorientada pedindo que você olhe para dentro? Toda vez que você sente aquele nó no peito, aquela inquietação sem nome, aquela vontade de fugir de si, é sua alma tentando te dizer algo que durante o dia você se recusou a ouvir. E à noite, no silêncio, essa mensagem volta com mais força, não para te machucar, mas para te guiar. O Salmo 3 não manda o medo embora. Ele reposiciona o seu lugar diante do medo. Ele diz: mesmo em meio à guerra, eu descanso. Mesmo cercado, eu sou sustentado. Isso é profundamente subversivo num mundo que quer que a gente prove força o tempo todo.
Aqui, o salmista não luta para vencer, ele descansa para prevalecer. Porque o verdadeiro poder não é gritar, eu consigo, mas sussurrar com fé, eu já sou cuidado. Essa troca de perspectiva é a cura. Você não precisa mais lutar contra a ansiedade como se fosse um monstro. Precisa apenas decodificar a mensagem que ela carrega. E com o tempo, você vai perceber que ela não veio para te derrubar. Veio para te levar de volta ao seu centro. E é nesse centro que você encontra aquilo que nunca deveria ter perdido: paz. Paz não é ausência de ruído, paz é presença de confiança. E essa confiança só floresce quando você aceita o convite que a ansiedade silenciosamente te faz. Olhar para dentro e lembrar quem você realmente é. A mente ansiosa conta histórias. E quase sempre essas histórias são sombrias. Você vai falhar, você vai ser rejeitado, você não é forte o suficiente. Essas vozes criam realidades internas que seu corpo começa a obedecer. E quanto mais você as escuta, mais verdade elas parecem. Mas aqui está a revelação. Você pode escolher outra narrativa. Você pode trocar o roteiro da dor pelo enredo da fé, e isso muda tudo. O Salmo 3 oferece exatamente esse outro enredo. Ele não ignora os inimigos, mas também não os glorifica. O salmista muda o foco da narrativa. Ao invés de repetir, estou cercado, ele afirma, há um escudo ao meu redor. Ele não espera a paz chegar para declarar vitória. Ele declara a vitória para que a paz se instale. Isso não é auto-engano, é um realinhamento com uma verdade mais profunda que já existe dentro de você. Experimente esse exercício. Escreva em um papel qual é a história que sua ansiedade costuma te contar. Depois, abaixo disso, escreva uma nova história, aquela que sua alma quer viver. Leia em voz alta. Veja como seu corpo responde. Porque toda emoção tem uma frequência, e toda frequência molda um campo ao seu redor. Se você habita um campo de medo, colhe desequilíbrio. Mas se escolhe habitar um campo de fé, você começa a colher descanso. Não se trata de negar a realidade, mas de escolher qual realidade interna você vai sustentar. O mundo pode estar em guerra lá fora, mas dentro de você, você pode construir paz. Palavra por palavra, escolha por escolha, respiração por respiração. Há um poder invisível na rendição. Não a rendição do fracasso, mas a rendição da confiança. Quando você para de tentar controlar tudo, pensamentos, resultados, o tempo, o outro, e decide apenas repousar na certeza de que está sendo cuidado, algo muda. O corpo relaxa, o coração desacelera e a mente encontra uma pausa rara, silêncio consentido. É nesse ponto que a cura começa a acontecer. Não com barulho, mas com entrega. David Hawkins dizia que o verdadeiro poder não grita, ele vibra. E é essa vibração que o Salmo 3 ativa, a frequência de quem não precisa vencer pela força, mas vence pela estabilidade interna. Você não precisa de respostas imediatas, precisa de presença, porque quem está presente está protegido, quem está entregue está alinhado, e quem está alinhado, mesmo na escuridão, consegue enxergar a luz por dentro. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa desesperada de entender, prever e controlar tudo, mas há um momento, e ele quase sempre chega à noite, em que sua alma só quer uma coisa: descansar sem resistência. Nesse momento, não é hora de prometer mudanças ou de lutar contra a insônia. É hora de fechar os olhos e dizer, eu me entrego ao escudo invisível que me guarda. E essa entrega não precisa ser dramática. Ela pode ser serena como uma respiração profunda. Pode ser suave como um pensamento silencioso. Porque a fé verdadeira não exige alarde, só exige presença. E a sua, mesmo agora, já é suficiente. O corpo é mais sábio do que pensamos. Ele responde àquilo que é verdadeiro com alívio. Quando você afirma uma verdade profunda, como eu sou sustentado, ou há um escudo ao meu redor,
Seu sistema nervoso reage, a respiração desacelera, os músculos relaxam, a tensão se dissolve. Isso não acontece porque você se convenceu racionalmente, mas porque sua alma reconheceu algo que já sabia. É por isso que o Salmo 3 não precisa de explicação. Ele precisa de repetição com presença. Quanto mais você lê, quanto mais você sente, mais seu corpo assimila essa verdade. E quando o corpo acredita, a mente para de brigar. O caos não desaparece lá fora, mas deixa de te dominar por dentro. Você não se torna imune ao medo, mas se torna inatingível por ele. Existe um ponto em que a fé vira fisiologia, onde o espiritual se torna biológico. É quando suas células começam a se comportar como se você realmente estivesse seguro. Isso não é misticismo, é neurociência espiritual. A verdade é que o ambiente pode continuar difícil, mas se o seu campo interno muda, você muda o impacto que o ambiente tem sobre você. E a cura profunda acontece assim, quando sua alma diz sim a uma verdade que o mundo tentou apagar. Quando o seu corpo ouve essa verdade e finalmente descansa, chega um momento em que você percebe: a verdadeira batalha nunca foi contra a ansiedade, foi contra a ideia de que você precisava ser salvo dela. A partir do instante em que você assume a paz como sua nova identidade, tudo muda. Não é mais sobre tentar controlar os sintomas, é sobre se tornar alguém que já vive além deles. A madrugada deixa de ser ameaça e passa a ser travessia. E você, enfim, atravessa. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Essa frase não está no futuro, está no passado. O verbo já aconteceu. E é isso que o Salmo 3 ativa em você. A consciência de que você já foi cuidado, mesmo antes de perceber. Essa é a linguagem da fé madura. A que não pede provas, a que não negocia com o medo, a que apenas declara e vive a certeza silenciosa de quem já é amparado. Você pode continuar buscando técnicas, tentando novas estratégias, procurando alívio imediato, ou pode decidir, agora mesmo, viver como quem já venceu por dentro. Você pode fazer da confiança um hábito, da fé uma prática, da paz uma morada, e a ansiedade, que antes fazia morada em você, não encontrará mais onde se instalar. Porque onde há luz constante, a sombra perde forma. Se essa verdade tocou você, inscreva-se agora no canal e deixe nos comentários. Mesmo quando tudo me cerca, há um escudo ao meu redor. Sua palavra vai ecoar em outras almas, como um sussurro de coragem. E talvez, por sua decisão, outra madrugada escura encontre luz.